Oi, gente. Espero que estejam todos bem, seguros, com saúde. Eu resolvi retomar os meus vídeos hoje com um tema que acho que está bem presente na vida de todo mundo, agora com essa pandêmica do coronavírus. E esse tema é o medo. O medo é uma emoção extremamente incômoda de se sentir. Ninguém gosta de sentir medo. Na verdade, na maioria das vezes que a gente sente medo, a gente gostaria de se livrar, né, dessa sensação, tipo, sai daqui, né? Mas é um sentimento essencial para a nossa sobrevivência, né? O medo tá presente. Quando o medo está presente, ele está nos avisando de que existe alguma coisa, ou aqui no nosso ambiente, no presente, ou então alguma coisa que possa vir a acontecer futuramente, alguma coisa que pode ou estar ameaçando a nossa vida, ou então possa vir a nos trazer muita dor. Então, o medo é um sentimento de proteção pra gente. E ele tem que ser incômodo, porque se ele não fosse incômodo, se ele fosse prazeroso, a gente não agiria, né? Se o sentimento fosse relaxante, a gente não ia sair correndo do tigre, por exemplo. Então, o medo ele foi feito para isso, para nos proteger de ameaças e de dores. E o medo principal, primário que nós temos é o medo da morte, né? E um outro medo que está relacionado com o medo da morte é o medo de abandono, o medo de privação de amor e de afeição. O medo de abandono vem do fato de que por muito tempo a gente viveu em tribos, em grupos ainda menores. A gente ainda vive em grupos, né? Nós somos seres sociais e que dependemos uns dos outros, mas durante muito tempo essa dependência era ainda maior, né? Hoje em dia a gente tem a mobilidade de sair de uma cidade para outra, de entrar em grupos diferentes, entrar e sair de grupos diferentes, mas antes, né, a gente nascia numa tribo, a gente tinha que morrer naquela tribo, né? A gente nascia e vivia no mesmo lugar por muito tempo. Então, se a gente não tivesse a aprovação das pessoas do nosso grupo, a gente podia ser expelido, né, do grupo, expulso do grupo, e isso significaria morte, né? Porque a gente não consegue sobreviver sozinho, né? Ou raramente os seres humanos conseguem sobreviver sozinhos. E existem muitos outros tipos de medo, mas em geral eles estão relacionados a esses dois. Se a gente for fazendo associações, a gente pode voltar sempre a esses dois medos, né? Então, a maneira como eu lido com medo. A primeira coisa que eu faço e que a gente tem que fazer, e vocês vão até achar óbvio, mas não é estar consciente de que o medo está presente. Muitas vezes a gente está tão envolvido naquela ansiedade que a gente nem nota mais que aquilo está presente. É mais ou menos como um motor de geladeira que está ligado e está fazendo... E a gente só nota que ele estava ligado quando ele desliga. Então, a ansiedade na vida de muitas pessoas é igual aquele barulho do motor da geladeira, que elas só notam que a ansiedade estava ali quando ela deixa de ser presente. E muitas vezes isso não acontece, né? Então, é importante a gente ter consciência de que o medo está presente. A ansiedade é uma emoção de medo, tá? Só para deixar claro aqui. Então, a primeira coisa a fazer é notar que o medo está presente e tentar descobrir a causa, né? Bem, eu estou ansioso no momento porque eu estou vendo que a economia não está boa, né? E eu tenho medo de perder meu emprego. Várias pessoas já foram demitidas na minha empresa, né? E então meu medo agora é um medo existencial, né? É um medo de como eu vou fazer para prover para mim e para os meus filhos, né? Prover comida, abrigo, etc. Então, o primeiro passo
é notar que o medo está presente. O segundo passo é notar se a intensidade do medo, se o medo não está exagerando a situação. Então, nesse caso que eu falei, né, o medo de perder o emprego, a primeira coisa que eu faria era me questionar, realmente, né, isso é uma possibilidade agora? Né? Às vezes a gente vai dizer que sim, é uma possibilidade. Então, o medo tem um fruto, uma raiz verdadeira. E a gente tem que escutar o medo e a gente tem que fazer o possível para se precaver em relação a essa ameaça. Né? Nesse caso, seria, não sei, de repente economizar mais dinheiro, ou tentar procurar outras fontes de recursos financeiros, etc. Né? Mas, às vezes, o medo exagera de uma forma que, se a gente questionar, a gente vai ver que não faz sentido nenhum, né? Então, por exemplo, se a gente está num grupo social, né, conversando, aí a gente fala alguma coisa, tipo, dá um fora, né? Fala alguma coisa que não podia ter falado, e aí a gente sai daquele encontro pensando, a única coisa que a gente vê na frente é, meu Deus do céu, eu falei besteira. Eu falei besteira, eu falei besteira. Então, isso é o medo, né? E qual é o medo aí? O medo é o medo de ser expulso da tribo, né? O medo de abandono, o medo de falta de afeição, das pessoas não te aprovarem. Então, nesse caso, por exemplo, quando eu questiono, quando eu descubro, né, qual é o medo que está por trás, aí eu posso questionar, tipo, é verdadeiro? É verdadeira esse pensamento que eu estou tendo agora, de que por eu ter falado uma coisa fora, uma coisa não apropriada, eu vou ser expulsa do grupo? Se a resposta for sim, né, realmente eu falei uma coisa imperdoável, ninguém nunca mais vai querer me ver na vida, né, o que eu tenho que pensar é, bem, esse grupo não é para mim, né, porque pessoas assim tão estritas, né, geralmente não são os melhores amigos, né, e aí eu tenho que pensar racionalmente de que existem muitos outros grupos que eu posso me juntar. Mas, em geral, quando a gente se fizer essa pergunta, é verdadeiro que o grupo vai me expulsar? A resposta é não. O grupo não vai te expulsar, né? E mesmo que te expulsasse, a sua vida não está mais dependendo disso. O medo está te dizendo que você tem que se proteger de uma ameaça enorme, né? Que no caso seria a expulsão da tribo, mas ele não é verdadeiro. Então, muitas vezes, o medo, a gente tem a sensação real, a sensação no corpo é real, a sensação fisiológica é real, mas os pensamentos que estão por trás dele não são reais. E a gente só pode questionar quando a gente sabe que está sentindo medo e a gente sabe o porquê do nosso medo, né? E por último, um trabalho que eu faço é um trabalho de meio que de acolhimento. Primeiro, vocês podem achar esquisito, mas eu agradeço ao medo e à ansiedade por estarem tentando me proteger de uma ameaça que eles estão vendo, né? Tipo, como se fossem partes de mim, né? E eu agradeço e depois eu chamo na minha mente, né? Eu tento imaginar uma pessoa sábia, uma pessoa compassiva, para me dar palavras de encorajamento, palavras de segurança e de amor, né? Uma pessoa que vá me transmitir o que eu preciso naquele momento. E geralmente o que o medo precisa, né? O oposto do medo é segurança. Né? Quando você tem medo, o que você quer é se sentir seguro fisicamente ou emocionalmente. Então é isso, gente. Espero que tenha feito sentido e que ajude alguém, tá?
Até a próxima. Tchau, tchau.